Aqui estamos para mais uma conversa. Eu espero que você esteja bem, eu espero que os seus dias tenham sido dias de alegria, de amorosidade, de conexão, de amplificação do seu conhecimento, ou seja, de colocar em prática tudo aquilo que você busca aprender em todos os meios, sejam por vídeos, sejam por livros, por cursos, por palestras. Se não colocar em prática o seu estudo, ele nunca vai fazer um sentido efetivo para a sua vida. Vai sempre parecer que você não está caminhando. Vai sempre parecer que você está em um processo contínuo de apenas acumular conhecimento, de apenas acumular sabedoria. Neste trabalho de hoje, nesta conversa que eu quero ter com vocês hoje, o meu objetivo é trazer um pouco do conhecimento dos Abraham através de Esther e Jerry Hicks. Este livro, que é A Lei Universal da Atração, eu gravei no meu canal Milionariamente, mas ele ainda está lá, mas ele vai perdurar ainda só por um pouco o ciclo, depois eu vou ser obrigado a tirar de lá. Nós vamos falar hoje sobre o processo de permissão. E é interessante nos aprofundarmos neste conteúdo, nesta forma de sabedoria que Jerry e Esther nos trazem, que é abrir a possibilidade de nos questionarmos do porquê que nós não permitimos a manifestação da riqueza, a manifestação da abundância, a manifestação de um relacionamento nutritivo, a manifestação de tudo aquilo que nós desejamos em nossas vidas. Para além desta busca insana que a sociedade, que a comunidade impõe a praticamente todas as pessoas, de ter coisas, de comprar coisas, de pagar contas, de ter o carro, ter uma casa, enfim. Para muito além disso, eu compreendo que esse estudo dos Abraham, este conhecimento dos Abraham, ele abre uma possibilidade no nosso inconsciente para que nós possamos realmente conhecer algumas das questões que nos limitam. Parece carne de vaca, como se fala, parece comum, né? Que hoje em dia se fale muito de crenças limitantes, se fale muito das convicções limitantes, daquilo que limita a nossa ação em relação àquilo que nós gostaríamos de ter ou de ser. E aqui é exatamente o grande desafio, no meu entendimento, que nós temos diariamente na nossa vida, que é ser aquilo que nós viemos para ser. Ter clareza dos seus objetivos, ter clareza das suas metas pessoais, até para poder fazer estes pedidos ao universo. Para quem teve a oportunidade de ler o livro O Segredo, de Rhonda Byrne, ou de assistir o documentário que foi lançado já há alguns anos, se deparou com uma cena muito típica de um gênio, como que atendendo ao pedido de uma determinada pessoa. O seu desejo é uma ordem, ele dizia. Mas ele é uma ordem desde que você permita. E para você permitir a chegada ou a manifestação do que quer que seja em sua vida, você vai precisar conhecer profundamente aquilo que você quer. Quem está sendo motivado a buscar o seu desejo? É você, na essência maior, através do seu eu maior, através daquele ser superior que habita o seu corpo, através de você, a sua alma cósmica? Ou é o seu ego? E o ego, ele tem caminhos bastante esquisitos, muitas vezes, para desejar. Muitas vezes o ego quer desejar por vingança. Vingança de quem? Às vezes de um irmão.
às vezes de uma irmã, às vezes do pai, às vezes da mãe, às vezes de um vizinho. A vingança que tem origem na inveja. O outro tem, então eu quero ter. É uma manifestação absurdamente controversa esta. Por quê? Porque eu estou indo atrás da realização de um pernilongo aqui me atacando, da realização de um determinado objetivo, de uma determinada meta, apenas para suprir aos anseios, à ansiedade que o ego tem de ter aquilo para mostrar para o outro. Se é desta forma, provavelmente você não vai conseguir avançar nos seus estágios de permissão que aquilo chegue, porque dentro de você haverá um bloqueio limitando a manifestação daquilo que você tanto aparentemente deseja. Antes de você buscar, conhecer e desejar, tente compreender quais são os motivos que o estão levando a desejar o que você deseja. O desejo que você tem está causando sofrimento em você? Se ele estiver causando sofrimento em você, é o momento de parar, de refletir com maturidade suficiente para compreender que talvez não seja um desejo real, uma vontade verdadeira de manifestação. A manifestação ela acontece por quê? Porque Deus já criou tudo o que era para ser criado. E nós, ao acessarmos o reino dele, o reino de Deus, este reino de manifestação poderosa, nós precisamos permitir ao nosso interior que esta manifestação seja verdadeira, que esta manifestação seja real, concreta e que tenha a ver com o meu desenvolvimento, com o meu crescimento, com o envolvimento pleno daquilo que eu sou na realização daquela manifestação. Os Abraham nos dizem que aquilo que nós pensamos e que principalmente nós falamos, nós atraímos aquilo. E veja que de fato faz sentido isso que ele está falando. Se você estiver ali numa rodinha de amigos e alguém começa a conversar sobre um determinado assunto que não é agradável, que não satisfaz plenamente o seu estado de alma, não de ego, de alma, não satisfaz plenamente você. E perceba como muitas vezes isso começa a criar um processo de atração de outros pensamentos, que atrai outros pensamentos, que atrai outros pensamentos, que atrai outros pensamentos e vira uma bola de neve interminável que nos incapacita, por exemplo, de atrair ou sentir outras coisas positivas. Tem muita gente aí na internet, inclusive, já criando uma legião de seguidores, dizendo que a bendita lei da atração não funciona. Não funciona, que o sentimento não tem base e não tem fundamento, que todas essas práticas não são reais. Eu discordo, de fato, eu discordo plenamente disso. Se você for ao Kybalion, uma das leis do Kybalion, na verdade é uma lei secundária, é a lei da atração. E neste processo de conhecimento através do Kybalion, você observa que tem um significado muito grande, tem um sentido muito grande. Mas o pontapé inicial para que você possa manifestar aquilo que de positivo você busca é conhecer a origem da sua vontade, a origem da sua necessidade. Quais são os motivos que estão empoderando o seu desejar? Naquela colocação que eu fiz anterior a respeito do grupinho, então uma pessoa começa a falar uma coisa ruim, que fala outra coisa ruim. Se ficasse só com ela nesta conversa, ok, você poderia sair e
não lhe afetaria. Se você permanecer, rapidamente este assunto, este tema que esta pessoa está trazendo, esse tema negativo, vai tomar conta da sua consciência e através da sua consciência você vai começar a alimentar dentro de si aquilo que o outro está pensando naquele momento. Então, se é um pensamento de conflito, você vai começar a projetar os conflitos que você já teve no passado e trazer à sua memória, e você vai criar um ciclo contagiante de realizações mentais que vão atrapalhar o seu processo existencial. Quando você estiver numa situação como essa, respeitosamente, conduza a conversa para um outro caminho. Insista 1, 2, 3 vezes no máximo, e se após 3, no máximo 3 vezes, a conversa continuar na mesma pegada, você sutilmente peça licença, arrume um compromisso, vá atender um telefone e saia daquele círculo para que aquele tipo de tema e assunto não contagie a sua psique e não maltrate os seus anseios e as suas vontades. No vídeo anterior eu falei a respeito de um processo de autopreservação. É se autopreservar, cuidar de si, zelar pela sua saúde mental, por sua saúde física e pela sua saúde financeira e de manifestação, enfim. Existe um caminho que os Abraham nos ensinam, que é um exercício para auxiliar ele chama de criação intencional. Como nós já estamos trabalhando lá no canal Arte de Viver sobre o processo de manifestação, como o Pai Malaquias nos orienta, eu vou tomar a liberdade de falar sobre a manifestação intencional. Você precisa ter claro aquilo que você quer. Eu quero ser milionário. Tá bom. Né? O que é ser milionário para você? É ter 1 milhão, 10 milhões, 200 milhões? Esta é a sua manifestação intencional. Esse é o seu desejo. Você pega lá ele cita aqui 1 ou 2 folhas de papéis, 3 folhas de papel, e no alto de cada uma delas, como se fosse um cabeçalho, você vai escrever o seu desejo, aquilo que você quer. Qual é a sua intenção? Quero abrir uma empresa, por exemplo. Quero atingir a meta de vendas de R$1 milhão, R$1 milhão, R$1 milhão, por exemplo. Você escreve no alto e depois na parte de baixo de cada folha você vai escrever as razões que te levam a querer aquilo. Quais são os motivos que suportam o seu desejo? Qual é a base fundamental para cada um deles? Veja, é importante nós sabermos por que nós queremos aquilo que nós queremos. Porque ficar rico aparentemente todo mundo quer, mas envolver-se no processo de construção da sua riqueza é uma etapa além. E para que você se envolva de fato neste processo de construção de riqueza, é essencial que você saiba quais são os motivos que estão suportando esta sua decisão. Porque se você não tem essa clareza, você não vai conseguir atingir o estágio de permissividade, de permissão do atingimento desta meta, do atingimento desta riqueza que você está buscando, ou deste objetivo que você está buscando. Então pegue esta folha de papel, 3 folhas de papel, pode pegar 4, 5, quantas você quiser. Escreva no topo dela, como se fosse um cabeçalho, quais são as suas metas, quais são os seus objetivos, o que você quer realizar, o que você quer manifestar na sua vida. Na parte inferior,
que é o primeiro lado, você vai trazer os objetivos, né? Vai trazer os motivos que o levaram a desejar aquele tema. Eu disse inicialmente, e eu conheço pessoas assim, eu mesmo já agi desta forma, que eu desejava algo, mas lá dentro, e como foi duro no momento da minha vida, eu assumir isso para mim mesmo, não para ninguém, para assumir para mim mesmo. Estou dizendo isso hoje de forma inédita, mas como foi difícil assumir para mim mesmo que eu estava desejando algo apenas por inveja, porque outra pessoa ou outras pessoas tinham. E quantas pessoas você conhece que querem apenas ter porque o outro tem? Não fundamentam a sua tomada de decisão na sua própria experiência, na sua experiência pessoal, nos seus motivos pessoais. O quanto você está de fato envolvido com essa construção? O quanto você está de fato participativo nessa construção? O quanto você de fato, lá dentro de si próprio, já ultrapassou os limites das suas convicções? E lembrando, por falar em crenças, eu atendendo pessoas, eu acabo chegando a esse ponto das pessoas manifestarem a sua impossibilidade de atingir determinadas metas, determinados objetivos, porque estão embasadas nas crenças dos seus pais, da sua mãe, do seu pai. Porque o seu pai tinha um formato de remuneração X, porque a mãe tinha um formato de remuneração Y, e eu vou copiar este modelo. O T. Harv Eker, no livro Mentes Milionárias, O Segredo da Mente Milionária, ele nos fala exatamente sobre este tema. Você não precisa repetir o enredo do seu pai, nem o enredo da sua mãe. No livro Um Curso em Milagres, que eu coloco aqui no canal também, se você tiver a paciência de ouvir, principalmente o áudio 12, 11, se eu não me engano, que vai falar sobre o passado, o presente e o futuro, e sobre a culpa que nós carregamos na nossa vida. A crença que limita as ações de todas as pessoas, ou as crenças, que pode ser mais de uma, elas naturalmente estão fixadas num tempo passado, numa referência passada. Só que na vertente real da vida, este passado não existe mais e ele precisa ser deixado para trás. Você pode até fazer um processo de introspecção, voltar conscientemente àquele tempo, àquela situação, dar um novo significado para ela, já com uma visão mais madura do momento presente, e partir para o presente, vivendo o presente na forma como ele se apresenta para você. Ser responsável pelos seus próprios atos, por suas próprias atitudes, é ser responsável pelo momento presente, compreendendo que existiu um passado, mas que ele não pode mais servir de base e fundamento para a sua vida. Quantas pessoas passam a vida inteira, muitas vezes, maldizendo as relações que tiveram com seus pais, com o instituto que foram criados, com a instituição que os criou, com as tias, com as avós, N coisas, N situações. E passam uma vida inteira apenas reclamando daquilo e não se projetam positivamente para provar a si próprio, não para o outro, mas a si próprio, que é capaz de realizar, que é capaz de fazer, que é capaz de transformar a própria existência em algo produtivo, em algo que vai transmitir um legado para a existência humana, para aqueles que virão depois. A minha sugestão neste trabalho hoje é: faça um exercício como esse. Pegue uma folha de papel, repetindo, coloque quais são as suas metas, quais são os seus objetivos, quais são os seus desejos. Depois,
no corpo, e aí pode preencher os dois lados. O porquê ou quais são os motivos que o levaram a desejar aquilo que você deseja. Pai Malaquias sempre me orienta, deu um bugzinho aqui, então por isso você vai ver cortado aí, sempre me orienta a refletir sobre a questão do desejo. Algumas tradições trazem conceitualmente que um dos males da humanidade é desejar, que nós precisaríamos não desejar para que pudéssemos ser felizes, ou nos libertarmos do processo de desejo para sermos felizes. Pai Malaquias coloca de uma outra forma. A grande questão não é o desejo, mas o sentimento ou a emoção que o desejo causa por eu senti-lo, por eu querer. Aquilo que eu sinto na relação que eu estabeleço com o desejo é que pode ser um problema. Se o desejo me causa um sofrimento, então aí nós temos um problema. Não é o desejo, mas o sofrimento que o desejo me causa. E aí vale a pena saber por que eu estou desejando aquilo. Porque se eu consigo saber os motivos que me levam a desejar, eu consigo cortar na fonte e eliminar aquele desejo. Porque se ele me causa sofrimento, não faz sentido. Um sentimento de falta, um sentimento de escassez profunda, ele é poderoso para nos fazer sofrer. Então, se na análise dos motivos que o levam a desejar o que você está desejando, por que você quer isso, você vai identificar a causa matriz mesmo do sofrimento que aquele desejo pode estar causando. Então, este exercício proposto pelos Abraham, para mim, ele é poderoso. É um instrumento poderoso para que você, usando o teu processo de criatividade, de imaginação criativa, de criar isso na sua consciência, que você consiga realizar, de fato, tudo aquilo que você objetiva em sua vida. Quanto mais maduro estiver o seu desejo, quanto a sua meta, quanto mais madura estiver a sua meta, quanto mais elaborada estiver a sua meta, melhor para você na sua realização, ou melhor, na sua manifestação no seu cotidiano. Acesse o solo sagrado do Reino de Deus. E ao acessar o solo sagrado do Reino de Deus, você receberá naturalmente aquilo que você veio para receber aqui no plano da Terra. Era isso para hoje. Eu agradeço a sua presença, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, diga-me se isso faz sentido para você e vamos nos encontrar no próximo vídeo. Paz profunda e até breve.